Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Bom dia novamente a todos. Queria convidá-los a lerem comigo Salmo 31. Salmo 31 diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Mais um dia, mais uma manhã, nós nos encontramos e nos achegamos a Deus, para que Ele nos guie e nos conduza ao longo da nossa jornada como seus discípulos. Que nessa manhã, Deus, de fato, fale aos nossos corações e nos ensine a caminhar de acordo com o caminho do seu Filho, amém? Vamos orar? Pai, a Ti nós buscamos e a Ti nós louvamos, Deus, porque o Senhor é muito bom, o Senhor é muito melhor do que nós merecemos que o Senhor seja para conosco, Deus. E nós consagramos a Ti esse nosso culto, consagramos a Ti as nossas palavras, os nossos pensamentos, Pai. Consagramos a Ti tudo que temos, para que o Senhor use tudo isso de acordo com a sua vontade, para que o Senhor modele a nossa vida de acordo com a sua vontade, Deus. Aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor, e que o Senhor unicamente seja exaltado nessa manhã por nossa igreja. Em nome do teu Filho, Pai. Amém. Amém, irmãos, que todos sejam bem-vindos. Eu acho que todos são de casa. Temos algum visitante aqui hoje? Visitante nenhum, somos todos de casa. O irmão é visitante? Como é o nome do irmão? Eduardo. Eduardo, seja bem-vindo. Eduardo já participou da EBD aqui com a gente, tá? Cara, que Deus te receba com muita alegria, como nós te recebemos com muita alegria, que você se sinta em casa aqui hoje, viu? Ah, é presbítero? Ô, rapaz, que legal, que Deus te abençoe, que seja bem recebido pela nossa igreja, tá? Amém, então. Mas é o único visitante que temos aqui, então, Eduardo? Então tá bem, então que Deus abençoe nosso culto. Eu só tenho 2 avisozinhos para passar para a igreja. O primeiro é que Maitê nasceu. O Mateus, que é missionário e que atua tanto na nossa igreja, acabou de ter uma filhinha ontem, pediu oração. A filhinha dele foi levada para ter cuidados melhores, alguns probleminhas foram detectados e ela está agora sob observação, passando por uns exames, né? Vamos orar pela Maitê, vamos orar pelo casal, pela recuperação da Ana, e para que o Mateus agora acolha a Ana nas suas necessidades e a Maitê também, amém? Vamos também agora nos preparar, porque à noite nós temos o último encontro de oração da nossa semana de oração.
À noite vamos ter esse encontro, vai ser um culto um pouco diferente, tá? Com uma liturgia diferente. E, inclusive, eu gostaria de desafiar os irmãos que vêm hoje de manhã a participarem do culto de oração hoje, que é o nosso encerramento. Eu sei que é difícil, né? Domingo a gente quer ter um tempo de descanso, quer separar. À noite, os irmãos que vêm de manhã tentam separar a noite para um descanso, mas queria desafiar os irmãos a, excepcionalmente, nesse domingo, participarem desses 2 encontros, para a gente encerrar a nossa semana de oração, então, com o maior número de irmãos presentes, irmãos que não puderam participar ao longo da semana dos encontros de oração, tentem se esforçar para hoje, excepcionalmente, participarem também do nosso encontro à noite. Amém? Então, seguimos com o nosso culto, seguimos com o nosso tempo de louvor a Deus através de cânticos. Amém? Deus abençoe os irmãos e Deus dê continuidade ao culto que nós entregamos a Ele. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos cantar essa canção bem conhecida da igreja, o tributo a Jeová, nosso Deus. E muitas vezes nós cantamos essa música, eu sou grato, sou grato, sou grato, sou grato. E hoje no mundo, muita gente está propagando essa palavra gratidão. Tem gente que anda com a camiseta, com a faixa, gratidão. Mas não é uma gratidão por gratidão. É uma gratidão ao nosso Deus, pelos seus grandes feitos, pelas suas maravilhas. Não é uma gratidão jogada ao vento, mas uma gratidão direcionada àquele que tudo criou e àquele que tem feito poderosamente nas nossas vidas. Amém? Então vamos cantar ao Senhor. Você pode cumprimentar seu irmão, você pode sair do seu lugar nesse momento, tá? Fique à vontade para louvar ao Senhor junto com seu irmão. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu
fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em nossos lábios, em meus lábios e também no coração. Aleluia! Jesus Cristo será sempre nossa canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia, Senhor. Que o Senhor seja sempre a nossa canção. Que o louvor esteja sempre nos nossos lábios para te entregar, para te agradecer. Que a adoração, Senhor, seja constante na nossa vida ao Senhor. Oh, Pai, te louvaremos e te louvamos porque és digno de todo louvor, digno de toda honra, digno de toda glória. Muito obrigado, Pai, pelo cuidado do Senhor com a tua igreja. Muito obrigado, Pai, por podermos estarmos aqui te louvando em liberdade. Muito obrigado por podermos nos congregar com os nossos irmãos, sentir esse carinho, esse cuidado uns dos outros. Isso é fruto do teu amor, isso é fruto da tua graça, Senhor. Aleluia, obrigado, Deus. Aleluia, aleluia. Que nós possamos sempre louvar ao Senhor. Quer estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, todos nós a uma só voz ao nosso Deus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Trajetória ali de Salomão e fala quando ele começou a construir o templo e recolher as coisas para construir o templo. Ali você vê a descrição do povo todo se rendendo ao Senhor, entregando das primícias do que tinha. E disse que em determinado momento o rei Salomão teve que falar para parar. Chega, tá bom já é suficiente. E eu sei que falar de dízimos e ofertas muitas vezes é difícil dentro da igreja, é um tabu, não sei por quê. Porque a palavra de Deus diz para a gente dar com generosidade, dar conforme o nosso coração. E se o nosso coração não é ainda generoso, que o Senhor nos forge, que o Senhor nos trate, para que possamos ter generosidade ao dar, alegria ao dar. Então, nesse momento nós vamos ter dízimos, um momento para você entregar dízimos, ofertas na presença do Senhor. Faça isso com gratidão, com alegria, singeleza de coração, com a certeza que o Senhor já cuidou de você, Ele já proveu o que você precisa. É porque Ele proveu que você pode vir aqui agradecer ao Senhor. Amém? Aleluia. Tuas promessas e tudo
Bem, os irmãos podem se assentar. E eu gostaria de convidá-los agora para abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ageu. Ageu. Nós vamos ler a partir do segundo versículo, do segundo capítulo. E nós temos dado agora, então, hoje continuidade ao nosso estudo sobre o livro do profeta Ageu. Temos como tema para essa série de estudos um novo templo para um novo tempo. Lembrando que esse tempo de reflexão ele tem como horizonte, né, tem como perspectiva o início desse novo ano, que é sempre repleto, sempre movido pela tentativa que temos de constantemente iniciarmos novamente várias etapas, vários desafios da nossa vida. Quando iniciamos um novo ano, geralmente reiniciamos projetos, ou iniciamos novos projetos para nos tornar pessoas melhores, para nos tornar pais melhores, profissionais melhores, para nos tornar cristãos melhores. E tendo em vista esses diversos desafios dos reinícios que nós temos na nossa jornada cristã e reinícios aos quais nós nos dedicamos no início de um novo ano, de uma nova etapa, gostaria que os irmãos refletissem hoje, a partir do texto que nós leremos, sobre a coragem necessária para os reinícios. É necessário coragem para reiniciar, para retomar uma caminhada, para reconstruirmos áreas da vida. É necessário coragem para retroceder, é necessário coragem para pedir perdão, é necessário coragem para enfrentarmos dificuldades. Diversos homens ao longo da história lutaram por reinícios, lutaram por reestruturação de áreas da vida. Existe um homem que lutou por reinício na relação entre pessoas de diferentes raças nos Estados Unidos. Martin Luther King, um homem muito importante, muito conhecido na história dos tempos modernos. Ele lutou para que o relacionamento que era marcado pelo racismo brutal nos Estados Unidos, ele fosse reiniciado. E ele encarou esse desafio de ser instrumento de Deus como pastor para denunciar essa dificuldade. E falando sobre a coragem necessária para lutar contra essa dificuldade, ele definiu a coragem como uma resolução interna para seguir em frente apesar dos resultados. E o contrário disso, em suas palavras, era a covardia, que ele definiu como uma rendição submissa às circunstâncias. É necessário coragem para rejeitar as circunstâncias que nos impedem de viver plenamente a nossa jornada cristã. E nesse tempo de reinícios no novo ano, nós somos chamados para termos a coragem necessária de reiniciarmos todas aquelas áreas da nossa vida que estão afastadas dos planos de Deus, de reestruturarmos, de redirecionarmos o propósito dessas áreas da nossa vida. E o texto foi escrito justamente para uma comunidade, para um grupo que passava por esse reinício. E nós vamos ler agora esse texto que narra um pouco dos desafios que cercavam esse povo que passava por um reinício e que precisava de coragem para enfrentar os desafios desse reinício. A partir do primeiro versículo do capítulo 2, o texto diz assim: No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos?
Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, assim que, ainda que uma vez, dentro de um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória para esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Diante de ti, Senhor, nós nos pomos agora à disposição das tuas mãos, Pai, para que o Senhor nos instrua, nos guie e nos mostre, Deus, as áreas da vida em que precisamos assumir com coragem para transformarmos, para reestruturarmos e para redirecionarmos, Pai. Nos ajuda pela obra do Teu Espírito e pela graça do Teu Filho a vivermos de forma digna do Teu Evangelho. Em nome do Teu Filho nós oramos, Pai. Amém. Temos então um povo que foi desafiado por Deus a reconstruir o templo, a reconstruir esse templo que estava em ruínas. A reconstrução havia começado, mas eles pararam por medo. E Deus então busca desafiá-los a encararem esse medo, a encararem as adversidades e retomarem a construção do templo. Semanas após esse desafio de Deus, o povo começa a reconstruir o templo e começa a tomar forma. E o povo aqui é como uma igreja em processo de revitalização. Uma igreja que se afastou, uma igreja que esmureceu, e agora uma igreja que precisa de um novo ânimo para reiniciar os seus trabalhos. O seu trabalho como igreja, a sua comunhão, porque o povo estava então separado, o povo cada um vivia em suas casas, e agora eles retomam a comunhão, retomam o serviço a Deus, retomam aos cultos, retomam tudo. É um povo em processo de revitalização, e como todo povo em processo de revitalização, toda a igreja precisava, o povo de Deus, o povo judeu aqui, precisava de um líder que tivesse uma visão lá da frente do que aconteceria, que estabelecesse um propósito para essa revitalização. Lá em cursos de liderança, o pessoal chama isso de uma visão. Então, aquela visão do futuro, aquele propósito, aquele senso de objetivo. E eles precisavam disso para que os seus trabalhos fossem retomados. E nesse contexto de necessidade de uma visão de liderança, de um propósito contínuo, Deus nos convida a não olharem para frente, mas olharem para trás. Deus deseja mostrar uma visão, dar um objetivo, uma expectativa, uma esperança para eles, mas antes disso eles precisariam olhar para trás. E Deus provoca um conflito na visão que eles têm sobre o trabalho que eles possuem, que eles agora elaboram. Deus, nos versículos 1 até o versículo 3, ele promove um conflito no coração do povo de Deus. Ele promove um tipo de adversidade. Ele leva-os a questionar: será que esse templo que nós construímos é tão belo quanto o templo antigo? No início da minha leitura, antes, eu pensava que o povo é que começou a se questionar, começou a se perguntar e começou a fazer comparações entre um templo e outro, mas depois que você olha bem o texto, é o próprio Deus que levanta esse questionamento. Deus provoca esse conflito. Deus diz para eles: vocês que se recordam do antigo templo, vocês consideram esse templo tão belo quanto o antigo? E é óbvio que não. O templo antigo a construção do antigo templo foi organizada por um rei, em um momento de muita fartura. O povo vivia de forma abastada. O rei Salomão era um ótimo governador.
Rei Salomão era um ótimo político, Rei Salomão era um ótimo juiz, o Rei Salomão era um cara que mediava as relações com outras nações de forma muito, muito, muito sábia. E com isso conquistou riquezas, sabe, incalculáveis para o povo de Deus. E a construção do templo refletiu a riqueza do povo. Era um templo gigantesco. Era um templo lindo. E agora temos um povo em processo de revitalização. Não apenas revitalização espiritual, mas revitalização econômica, revitalização social. Um povo que precisa ser reconstruído e os recursos são escassos. O templo não continha mais ouro como continha antigamente. O templo seria um templo simples, um templo comum, um templo normal. Esse é o conflito que Deus provoca nos nossos corações ainda hoje. Quando nos questiona, a fim de nos trazer a um reinício, a uma reestruturação em diversas áreas da nossa vida que precisam ser reestruturadas, a um redirecionamento. Deus nos questiona, antes de você pensar sobre a sua capacidade de redirecionar a sua vida, Ele questiona, você hoje, a sua jornada cristã como templo de Deus, é tão bela quanto no início da sua caminhada como templo dele? A sua vida hoje, quando você observa a sua devoção a Deus, a sua entrega à oração, a busca dele, a vinda na igreja, ao serviço na igreja, ela é tão ávida, tão vibrante, tão alegre, tão determinada, quanto no momento em que Deus te converteu aos caminhos dele? Ou em algum momento da sua vida você percebeu que você já não era um templo mais tão belo quanto era antes? Deus nos provoca esse questionamento. Nos provoca a olhar para os tempos em que nosso coração, no momento da nossa conversão, ele era completamente entregue. Ele era vivo, ele era pulsante. A nossa entrega para a missão dele era radical. Era radical. A gente respirava a palavra de Deus, a gente respirava a oração, a gente era animado, a gente era entregue. Mas nessa jornada, no início dessa jornada, toda essa vida, ela era ainda imatura. Nós éramos cristãos doados, éramos cristãos dedicados, mas ainda imaturos na fé. E com o tempo, as dificuldades vieram. Com o tempo, os desafios da vida cristã vieram, os compromissos vieram, com o tempo, as dores vieram, com o tempo, as dúvidas vieram. E a nossa entrega, ela passa por dificuldades, ela passa por cativeiros, ela passa por sofrimentos. E a gente, talvez mais maduro na fé, se percebe menos entregues à fé. A gente mais conhecedores da palavra se percebe menos relacionais com a palavra. A gente sabendo usar melhores palavras para orar, se entrega menos à oração. Mais maduros e menos vivos. Mais conhecedores, mas menos belos. Templos menos belos. Deus nos provoca esse questionamento. Hoje que reconstruímos áreas da nossa vida, que redirecionamos tantas áreas, que criamos novos planos ou recriamos os planos antigos. Somos templos dedicados a Deus para a reconstrução dessas novas etapas da vida. Somos templos tão dedicados e tão belamente consagrados a Deus quanto éramos no início da nossa caminhada? Esse povo respondeu, percebeu que não. É uma pergunta retórica, mas a resposta é óbvia. Não. Esse templo não era tão belo quanto o primeiro. Graças a Deus, o texto não para aí. Deus logo em seguida encoraja esse povo. Deus logo em seguida decide reanimá-los. A partir do versículo 4, Deus diz, ora pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai.
porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O termo ser forte, ele é quase que, para o judeu, é um sinônimo de tenha coragem. Por isso que algumas traduções, como a NVI, traduzem como coragem. Tenha coragem para encarar o desafio da reconstrução. Tenha coragem para encarar o desafio do reinício. Aquele povo, o desejo de Deus era que as circunstâncias que envolviam a construção do templo não atrapalhasse a consciência daquele povo de que Deus era presente no templo. Que a beleza do templo não era determinante para a qualidade do templo. Que a grandiosidade do templo não era importante para o que de fato tinha valor no templo. O que havia de maior valor naquele templo não era o material que era usado, mas era o Deus que nele habitava. Não era a ausência da arca, é a presença de Deus. O que havia de importante naquele templo era o Deus que tinha uma aliança com aquele povo e que decidia, através daquele templo, demonstrar a sua presença. Aquele povo que podia encontrar desânimo com o fato de o templo ser simples, precisava entender que o propósito de Deus, através da construção de um templo pequeno, era promover no coração deles a consciência de que Deus não habitava em grandeza, Deus habitava na submissão do povo. Deus queria encorajá-los, através destas palavras, a olharem para a dificuldade, para a adversidade, não como um empecilho para a sua manifestação. Qual que era a adversidade? Era a pequenez desse templo com comparação ao antigo, que era grandioso. Mas Deus, isso que poderia ser visto como uma adversidade, é por Deus considerado um instrumento. É por Deus considerado um instrumento para a manifestação da sua presença. A glória de Deus seria manifestada através desse templo. Para Deus, a grande adversidade que aquele povo enfrentava não é de reunir-se num templo pequeno, que aquele povo poderia vir a enfrentar. Deus provoca aquele povo a refletir sobre o que é que de fato é a grande adversidade que eles enfrentam. É o fato de o templo ser pequeno? Ou é o fato deles não terem consciência de que Deus habita num templo pequeno? É o fato deles não terem consciência de que Deus manifesta-se através daquilo que eles consideram uma adversidade, um problema. O inimigo da coragem do povo não era o tamanho do templo. Era a sua inconsciência da presença de Deus. E Deus então relembra-os da sua história. Olhem para o seu passado. Porque no deserto eu prometi estar com vocês. E entendemos o deserto também como um meio, um instrumento, através do qual Deus prepararia o povo para entrar na terra prometida. Deus relembra-os de um tempo de adversidade, em que a adversidade era o instrumento que Deus usava para o aperfeiçoamento do seu povo, para o ensino do seu povo, na presença do Espírito Santo. Um povo que era movido e encorajado, fortalecido pelo Espírito Santo enquanto era preparado para encontrar a terra prometida. E este é o mesmo caminho que o pessoal passa, é o mesmo caminho que esse povo passa. É o caminho de passar por essa dificuldade, por essa adversidade, e através dela ser lapidado, trabalhado, para que eles percebam a presença de Deus entre eles. Para que eles encontrem, tenham então a visão necessária para a revitalização deles. E o mesmo acontece com nossas vidas. Quando olhamos para trás e vemos que éramos um templo mais belo e hoje nós não somos um templo tão pulsante como éramos antes. E
desafio de reinício das coisas, a gente se percebe não tão dedicados, talvez, a olharmos para esses desafios como instrumentos através dos quais Deus nos lapida. Instrumentos através dos quais Deus nos aperfeiçoa. E nós lidamos com esses desafios, com essas adversidades, tendo como luz para a interpretação delas, luz para o julgamento delas, as circunstâncias que cercam essas adversidades. E a gente lida com elas de forma que Deus não deseja que nós lidemos. Por exemplo, as adversidades que precisamos reestruturar podem ser encontradas num casamento. Casamento em crise, casamento com brigas, com silêncio ensurdecedor entre um casal, com discordância. E ao invés do enfrentamento dessa circunstância, existe a tentativa de minimizar o problema. A gente minimiza. Ao invés de eu ter que encarar o problema do tamanho que ele é, eu trato ele como se ele fosse uma pequena coisa, como se fosse uma coisa simples, como se fosse parte da rotina, parte do problema. E eu lido com ele como se ele fosse pequeno e vou para a televisão. Ao invés de conversar com a minha esposa, eu passo um tempão na televisão, ou passo mais tempo no trabalho, passo mais tempo jogando bola, passo mais tempo fazendo qualquer coisa, e eu minimizo o meu problema e não encaro ele do tamanho que ele é. Talvez no seu trabalho você minimize a sua responsabilidade de lidar de discipular os seus amigos, discipular os seus colegas, e trate-os não como alvos da sua missão, não como alvos da sua missão de discipular, mas como uma plateia a quem você se apresenta e logo sai. Pronto. Não desenvolvo um relacionamento, eu minimizo o meu desafio de me aproximar, de lidar com ele, de lidar com os pecados dos meus amigos, de lidar com as dificuldades dos meus amigos. E eu minimizo a minha missão, minimizo o meu desafio, para que assim seja vista de forma muito menor os problemas que eu preciso atravessar para isso. Então, eu atravessei esse problema, já cumpri minha missão, já falei um pouquinho ali, eu fui honesto no trabalho. Tá bom, mas qual que é o propósito dessa honestidade? Eu não falo. O meu desafio não é discipular, meu desafio é só testemunhar. Eu minimizo o tamanho da adversidade para justificar aquilo que eu sou, para justificar o meu trabalho, para justificar a minha missão. E em diversas áreas da vida nós lidamos com os problemas como Deus não deseja, não encaramos eles como instrumento de Deus. Eu venho na igreja e encontro uma igreja muito problemática, como toda igreja é. E eu tenho o desafio do engajamento, do envolvimento com a igreja, envolvimento com os irmãos, os relacionamentos com os irmãos. Mas eu minimizo esse desafio. E trato o engajamento como uma participação nos cultos. E como ajuda em um evento ou outro da igreja. Eu modelo o desafio de Deus. Eu modelo o plano de Deus em usar esse desafio do engajamento. Eu modelo ele de acordo com os meus desejos, com as minhas prioridades. E não lido com esse desafio, não lido com essa dificuldade de acordo com o propósito de Deus, que é me inserir nesse desafio, que é me entregar esse desafio por completo, fazer com que eu lide com ele por completo, para que eu seja transformado. Para que aí então eu possa fazer planos e cumprir os planos de acordo com a vontade dele. Deus deseja nos trazer uma visão, uma perspectiva do futuro, para que nós criemos planos, para que reestruturemos nossos desafios da vida, para que o nosso casamento seja reestruturado, para que nossos relacionamentos sejam reestruturados, nossa amizade, nossa comunhão com Deus, para que o nosso trabalho, nossa empresa, para que tudo seja reestruturado. Mas antes disso, Ele quer que nós tenhamos consciência de que Ele é presente na adversidade.
de que o Deus que nos envolve com essa adversidade, Ele não precisa que nós minimizemos as dificuldades. Ele não precisa que nós manipulemos os problemas. Ele não precisa que nós manipulemos as circunstâncias, porque as circunstâncias não são o problema. Nós fugimos do problema, nós manipulamos o problema, não porque os problemas são muito grandes, mas porque nós perdemos a consciência de que Deus usa esse problema como Ele é. Nós perdemos a consciência da presença de Deus nas nossas vidas, mesmo mediante e em meio a essas adversidades, a esses desafios. Nós murmuramos, nós fugimos, nós reclamamos, nós criamos desculpas para não nos envolver com as dificuldades, porque nós nos esquecemos que Deus é presente mesmo no meio delas, que Deus usa elas. Existem dificuldades para que nós enfrentemos com coragem, para que nós decidamos encarar como elas são, porque Deus quer nos transformar através delas. O problema não é o tamanho delas. O problema é a nossa falta de percepção de que Deus usa elas como elas são. E Deus então, após desafiá-los a encararem com coragem tudo isso, e mostrar a eles que o Espírito Santo, e mostrar a nós que o Espírito Santo, ele é presente nas nossas vidas, ele caminha ao nosso lado para que nós com coragem enfrentemos as dificuldades como elas são, percebendo que o problema não é o tamanho das dificuldades, o problema é a nossa falta de consciência de que o Deus dos exércitos, ele é presente no meio das adversidades. Depois que o povo tem consciência disso, depois que o povo percebe de fato, o problema aqui não é o tamanho do templo. A adversidade não é essa. A adversidade é que nós nos esquecemos do Deus que é presente conosco. Deus é presente. Eu não preciso ter medo da adversidade. Eu não preciso temer o tamanho dela. Porque eu caminho com Deus dos exércitos. É como Davi diante de Golias. Ele vira para Golias e fala: quem é o incircunciso que ousa desafiar o Deus de Israel? Ele olha para o tamanho do inimigo dele. Ele olha para o tamanho do Deus que caminha com ele. Nós olhamos para o tamanho do Espírito que caminha conosco, do Deus que caminha conosco. Depois que o povo percebe isso, que não é o tamanho do templo que é o empecilho, o problema está aqui, ó. O problema está aqui, ó. O povo não percebia o tamanho do Deus que caminhava com ele, que esse Deus era presente. Depois que o povo percebeu isso, que eles precisavam olhar para Deus, aí sim Deus traz uma visão para aquela igreja, né? Que precisava ser revitalizada, que precisava de um novo início. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 6: pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda que uma vez dentro de pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar a darei, diz o Senhor dos exércitos. Deus declara àquele povo que, a partir do momento em que eles reconhecem que esse Deus dos exércitos é presente no meio dessa adversidade, as adversidades, elas vão se intensificar. Elas vão se intensificar. É uma promessa da parte de Deus. É uma profecia do profeta Ageu. As adversidades, elas se intensificariam. E em meio às adversidades, o templo seria reconstruído e Deus habitaria em paz no meio dessas adversidades. As adversidades não passariam para que o povo se sinta em paz, mas no meio dessas adversidades um templo seria construído. Templo este que nós entendemos ser plenamente construído através da obra de Jesus Cristo.
O templo que supera o ouro e a prata. O templo que supera todo o material humano de construção. O templo que aquele povo deveria ter coragem de reconstruir era o templo do coração deles. O problema não era o tamanho do templo, o problema era aqui, ó. E existe a promessa de que Deus plenamente reconstruiria esse templo, maior do que todo o templo de ouro e prata, que em Cristo é reconstruído. E o próprio Cristo faz uso, se apropria das palavras de Ageu, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, e ele conta que esses templos, no momento em que ele ressuscitasse, eles surgiriam. Lucas, capítulo 1, versículo 25. Vamos abrir lá rapidamente. Capítulo 21, perdão. A partir do versículo 25. Diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Esse tempo é o tempo antes da vinda do Filho, que ele diz depois: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem. Esse tempo de dificuldades, de intensificação dos desafios é o tempo anterior à vinda de Cristo. O tempo em que Deus reconstrói o seu templo é hoje. O tempo em que Cristo traz paz para o templo de Deus, é hoje. Hoje existe um templo em que Cristo habita e estabelece paz. Não por conta dos materiais desse templo, mas por conta da glória de Deus que banha e preenche o interior deste templo. E é isso que nós temos em visão. E é por isso que nós temos coragem para encarar os desafios. Porque é neste tempo de desafios, de intensificação das dificuldades, de intensificação dos desafios da vida cristã, que Deus forja uma igreja na qual Ele habita em paz. O que falta para nós reiniciarmos os projetos da nossa vida não é a paz. Não é a falta de dificuldade para os projetos que serão reiniciados. Não é a falta de... Não é que as circunstâncias mudem. É que nós temos consciência de que esse Deus da paz é presente no nosso coração. De que Ele é presente no meio do povo dele, Ele é presente na igreja. E nós somos a igreja dele. Nós somos esse templo onde Deus estabelece a paz. As circunstâncias não determinam a entrega do cristão, a entrega do discípulo de Cristo aos reinícios. É a presença de Deus que o encoraja a fazer isso. E é por causa dessa presença que nós nos dedicamos a dar início aos desafios, ou a reiniciar os desafios que nós precisamos reiniciar. A reestruturar, a redirecionar o nosso casamento, a nossa empresa, a redirecionar as prioridades da minha agenda, a reiniciar a forma como eu lido com a minha saúde. É porque o Espírito que me dá coragem habita em mim. É porque o Deus da paz me enche com coragem para que eu lide com tudo isso de maneira que agrade o coração dele. Se a gente for parar para pensar nas circunstâncias, os nossos projetos logo vão declinar. Logo vai haver outra crise no teu casamento. Logo teu filho vai desobedecer de novo. Logo a conta aperta e o teu salário não vai ser tão alto, não vai ser suficiente. Logo as coisas se intensificam. Logo na igreja, talvez você desanime um pouco. Ou talvez você entre em um conflito com algum irmão. Se você for para pensar nas circunstâncias, para que você se dedique a reiniciar, a redirecionar o teu relacionamento com Deus e com as coisas ao seu redor, se você for pensar nas circunstâncias, você vai desanimar.
nós vamos desanimar. Mas quando o nosso ânimo, quando a nossa coragem, quando a nossa força, ela é movida pelo poder de Deus, pela convicção que temos de que Deus usa todas essas dificuldades para nos tornar discípulos melhores, um templo mais forte, um templo melhor. Aí nós encaramos essas dificuldades. Agora puxando sardinha para a nossa semana de oração. Um dos desafios que nós temos é realinharmos a oração como prioridade para as nossas vidas. Realinharmos a oração como prioridade. A oração é um exercício de coragem. Através da oração nós nos relacionamos com Deus. E lembre-se que a coragem, ela é tida por nós quando nós temos consciência da presença de Deus em meio às dificuldades. A oração é que nos mantém num relacionamento com esse Deus contínuo e presente, para que tenhamos convicção de que Ele é presente no meio da adversidade. É um relacionamento com Deus que vai me manter convicto disso, consciente disso. Um relacionamento contínuo com Ele. E a oração é esse meio de relacionamento. É através da oração que nós pedimos o auxílio desse Deus que nos traz coragem. Tem um livro que eu li durante as férias, um livro lindo. Lindo, lindo. É um livro muito simples de ser lido. O nome do livro é O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. É um livro muito bonito, tanto o design dele é maravilhoso, mas o conteúdo dele, gente, é fantástico. É fantástico, é maravilhoso. E existe um diálogo entre o menino e o cavalo que também assim, me comoveu muito. O diálogo é assim. O menino pergunta ao cavalo: qual é a coisa mais corajosa que você disse? Socorro, disse o cavalo. Quando você se sentiu mais forte? O menino perguntou. Quando tive coragem de mostrar minhas fraquezas, disse o cavalo. Pedir perdão não é a mesma coisa que desistir. É se recusar a desistir. Através da oração, nós resistimos à tentação de desistir dos reinícios. Através da oração, do nosso pedido de socorro a Deus, nós encontramos nesse Deus a coragem para enfrentar os novos inícios. Ore a Deus, mantenha-se constante em oração. Constante oração para encarar os seus desafios. Peça socorro a esse Deus. E isso é uma demonstração de coragem. Você manter-se convicto da presença de Deus através da oração é uma demonstração de coragem para enfrentar as suas lutas. Lembre-se, existe um caminho aberto que Cristo abriu para que você tenha essa coragem. Para que você acesse a Deus. Cristo enfrentou o maior dos desafios na cruz. O maior dos desafios na cruz. Para que nós enfrentemos todos os nossos desafios na nossa vida diária. Com a coragem que Deus nos dá. Com esse relacionamento com Deus. Tenha coragem. Amém? Vou pedir que o pastor Gessé faça uma oração e impetre a bênção para a igreja agora, nesse momento. Vamos ficar em pé. Agradecer a Deus por essa palavra. Que desde o domingo passado Deus tem usado Vinícius para nos ajudar nesse alinhamento de um novo ano, né? Cada um com seus desafios, como pessoa, como marido, como esposa, como casal, como pai, como profissional. São muitos os desafios. É como o Vinícius falou, não podemos minimizar as batalhas que fazem parte da nossa grande guerra de todos os dias, né? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo em nós e entre nós. Obrigado pela vida do Vinícius. Que o Senhor continue gerando com ele e através dele essa intimidade com a Tua palavra,
a intimidade em partilhar a tua palavra e também de vivê-la. Obrigado porque através da tua palavra o Senhor traz a consciência a todos nós de quem somos, de como temos sido, mas acima de tudo, do que devemos ser, como teu filho, como tua filha, como teus servos, como igreja do Senhor nesse mundo. Obrigado porque o Senhor também traz a noção da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade. Como somos pequenos, como somos tendenciosos a olhar mais para a nossa pequenez do que para a grandiosidade do Senhor. Nos ajusta, Senhor, nos alinha ao teu coração, ao teu pensamento, porque diz a tua palavra que eles são mais elevados do que os nossos. Muitas vezes é difícil para nós nos alinharmos ao que o Senhor tem para nós. Mas não porque o Senhor exige algo demais, é porque a dureza do nosso coração é grande. Então quebra esse coração, transforma, nos limpa, nos molda, conforme o nosso modelo maior, que é o Senhor Jesus Cristo. E agora nos leve em paz, nos conceda um domingo de paz, iniciando uma semana de grandes desafios. Porém, todos eles já estão diante do Senhor, porque o Senhor vai à frente da gente. Só nos ajuda a ouvir a tua voz e a te obedecer. E que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua família, por onde quer que você for. Que você seja sal e luz nessa terra, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.